Mas aí essa guerra aí mostrou que o tal da substituição da matriz energética aí nós estamos longe, né? Porque... talvez isso gere um incentivo para acelerar, né? Será? Porque todo mundo falou. Eu acho que sim. Qual que é a análise que você faz do lance assim? Por exemplo, quem que ganhou, quem que perdeu essa... Porque a Primeira Guerra não acabou, né? Ela tá o quê? Ela tá meio em stand-by? Ela está em stand-by na minha crença de alguns analistas, porque eles já acabaram a munição, eles estão repondo. Acabou a munição mesmo? Mas e o desfile? Qual o O desfile? desfile que o Irã mostrou agora? Ele mostrou um míssil balístico, Mostrou né? míssil, mas o Irã também, drones eles estão ali meio... Acho que é mais propaganda, né? Mas você acha que o problema é que tá nos Estados Unidos também? Também, os Estados Unidos, eles estão esperando mais navios chegarem com mais munição e mais homens. Cara. Cada vez está chegando mais gente. A gente já fala, na última leva chegaram mais 10 mil soldados. E era um negócio que era para durar sempre 2 semanas, né? Exato, era para ser rápido. Era para ser rápido e acabou que não... Exato. Acabou que o negócio meio que escalou. Sim. E aí mostrou, acho que para o mundo que talvez estava ensaiando uma mudança da matriz energética aí, que o petróleo ainda é fundamental, né, cara? Não, com certeza. E não só o petróleo é fundamental, eles perceberam o nível de fragilidade. De fragilidade porque do sistema todo, né? Um estreito de 30 quilômetros fecha, você arrebenta com o mundo. Arrebenta com o mundo. Então isso talvez seja o que os americanos chamam de um wake-up call, né? Tipo, ó, acorda aí, ó, precisamos mudar essa matriz aí. Então, mas aí que eu ia falar. Porque aí os Estados Unidos sempre teve problema com o petróleo, depois lá começou a produzir por fraturamento e tal. Hoje os Estados volta Unidos por cima. É um dos maiores produtores do mundo. E os concorrentes dele são todos aqueles caras lá. Essa palavra concorrente aqui é fundamental. Eu vou capitalizar em cima dela. Até os aliados são concorrentes. Exatamente. Eles são aliados, mas ele deixa o pau torando lá. Para ele é bom. Para ele é bom. Muito bom. Então, assim, muita gente analisa que o Trump perdeu a guerra porque a guerra está se alongando mais do que ele queria. Eu creio que não. Mas muita gente analisa que ele ganhou a guerra. Porque do ponto de vista econômico, se acabasse hoje, os Estados Unidos sairia como o maior país de petróleo do mundo. Com certeza. Né? Então, que a gente precisa, para entender isso melhor, é interessante trazer para a conversa a doutrina Monroe 2.0, ou que é conhecido como doutrina Donroe, né? Por causa de Donald Trump. Donald com Monroe. Porque o pessoal acha que a doutrina Donroe é apenas uma reencenação da doutrina do James Monroe, que lá de 1823, se eu não estou enganado. Não é uma reencenação, porque naquela época a briga americana, dessa América para os americanos, que é o corolário ali da doutrina Monroe, era pedir para os europeus saírem das Américas e dizer que os Estados Unidos que tinham controle das Américas, apesar de que lá no século XIX eles não tinham nem força bélica para controlar tudo dessa forma toda. Algo que eles conquistaram depois do final da Segunda Guerra Mundial. A doutrina hoje Donroe não é europeus saiam daqui, a América é dos Estados Unidos. A ideia agora é a gente vai eliminar todos os nossos concorrentes. Nós seremos os únicos que teremos energia, gás e o hélio líquido para vender para o mundo inteiro, e o diesel, a gasolina. E quem não comer na nossa mãozinha vai ficar na escuridão, vai ter que se desindustrializar. Na prática, se você pega a Agenda 47, que é um dos planos do Trump, o Project 2025, que é um projeto que eles apresentaram em 2024, um projeto de campanha, você vai ver que o objetivo é esse, é os Estados Unidos serem o polo energético do planeta e você não precisar mais dessa aliança que gerou o petrodólar. Quando o Henry Kissinger conversou lá com os países exportadores de petróleo, falaram, olha, o Nixon tirou a paridade do dólar com o ouro, porque não tem mais lastro, então vamos combinar, vocês só vendem petróleo aceitando o dólar, e isso dá uma sobrevida ao dólar, e a gente protege vocês. O Trump não quer mais isso. Ele está fazendo reshoring, ele está trazendo... A galera acha que reshoring é só trazer de volta as empresas americanas que estão no Sudeste Asiático e na China de volta, mas é trazer os militares também. Exato. Ele não quer mais militares na Alemanha, na Coreia do Sul, nem no Japão. Ele falou, meu negócio agora é o hemisfério ocidental. Ele está preocupado da Groenlândia ao Polo Sul, a Terra do Fogo na Argentina. E ele vai lá, taca fogo no negócio. Nos concorrentes. E aí ninguém vai atacar os Estados Unidos, porque está longe pra caramba. Do outro lado do negócio, o cara faz retaliação como? Eles sabiam que se atacasse o Irã, eles iriam retaliar em cima do Catar, de Omã, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita. São os concorrentes dos Estados Unidos, apesar deles serem amigos, aliançados. Exato, mas economicamente são Poxa, o Catar era o maior produtor de gás natural do mundo. Cara. Eles destruíram lá, vai demorar 5 anos para consertar aquilo. Não, e nessa brincadeira toda, ainda o Emirados Árabes saiu da OPEP. Eu não sei se a galera está sabendo, agora, né? Essa semana o Emirados Árabes saiu da OPEP. Você vê que o Armínio Fraga, ele foi publicado numa entrevista no Valor Econômico, agora dia 27, ele falou, a ordem mundial acabou. Não adianta querer tapar o sol com a peneira.
Porque a gente não tem mais o petrodólar, a gente não tem mais a hegemonia energética do Oriente Médio, não tem mais a economia aberta, globalizada, em que todo mundo comercializa com todo mundo, porque os Estados Unidos tiraram vários países do SWIFT, então tiraram desse jogo. Então aquela ordem mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, que começa com o acordo de Bretton Woods e depois com Bretton Woods 2, que é esse petrodólar, isso aí acabou. Acabou. O Trump está trazendo uma ordem mundial nova. É a nova ordem mundial mesmo, é ele tomando conta, né, cara? Exato. Porque é isso, né? Os caras foram atacar, eles não conseguem atacar militarmente, foram atacar refinaria, né? Dos aliados dos Estados Unidos. Dos aliados dos Estados Unidos. Obrigado, tirou mais um concorrente Exatamente, de cena. Pensando que os Estados Unidos ia achar ruim. Isso, tá achando ótimo, porque estrategicamente, antes de começar essa empreitada contra o Irã, o Trump assumiu o controle do petróleo venezuelano, que é a maior reserva do mundo. Ele foi. Então, assim, né? Foi tudo feito na malícia. É um negócio pensado. Premeditado. Né, premeditado, tudo né? bonitinho. É um negócio premeditado, né? Antes dele partir para cima da Venezuela, ele teve uma reunião no Alasca com o Putin, e eu tenho certeza que eles chegaram a algum tipo de combinado. Por exemplo. Não mexe aqui com a gente. Eu vou precisar. Não mexe eu com a Ucrânia. Eu tô precisando da Venezuela. Te incomoda? Vamos fazer o seguinte: se você tinha interesse na Venezuela, fica com a Ucrânia. Eu te dou a Ucrânia, você me dá a Venezuela? Pode ser. E eu creio que a conversa que Trump quer fazer com Xi Jinping é um pouco essa também. Saia das Américas, que eu saio da Ásia. Fica com a Ásia. Eu só quero saber do hemisfério ocidental. Os caras estão tipo jogando War, né? Eu acho que é isso, cara. Eu acho que é o War. Porque, você vê, antes dessa empreitada contra a Venezuela, houve uma reunião com Putin. E o Trump tá doido para fazer uma reunião com Xi Jinping. Para quê? Para ele poder combinar com Xi Jinping até onde ele vai e até onde a China vai. Exatamente. E a doutrina Monroe faz parte disso. Caramba. Vamos dizer assim, a esperança do Irã era que, atacando ali, principalmente as usinas, o pessoal não sei, não existe água ali no Oriente Médio, né? Isso é terrível. Então eles desalinizam a água do Golfo, né? Do Golfo Pérsico. Então eles têm usinas, e o Irã foi lá e atacou as usinas. Pô, né? Isso aí já começa, o pessoal do direito internacional fala sobre crime de guerra, né? Mas então, porque os Estados Unidos atacou primeiro a do Irã, não foi isso? Do Irã, eles retaliaram. Eles retaliaram. E aí, qual que era a esperança do Irã? Que os países iam começar a ficar sem água e iam implorar para os Estados Unidos acabar com a guerra, isso. Né? Pelo amor de Deus. Mas não foi isso que aconteceu, né? Não, os Estados Unidos tá falando que ótimo. Continua tirando meus concorrentes de cena. Tá tirando os concorrentes de cena, cara. Eu não quero nem saber. E na hora que acabar isso, vai sobrar só os Estados Unidos, cara. Porque, vamos lá, Emirados Árabes já caiu fora da OPEP. Daqui a pouco um outro desse aí cai também. Porque se essa guerra volta, o Irã vai continuar atacando ali, né? E o negócio da OPEP é interessante, porque a OPEP, nesse combinado, nesse cartel ali, eles combinavam de não produzir tanto petróleo para poder manter o preço alto. Né? Segura a torneira. E aí o Emirado falou, não quero jogar esse jogo, mas não vou produzir a doidada a rodo. Né? Porque senão o que acontece? A economia do país é baseada nisso. Sim. Né? O país está agora ferrado lá. Todo mundo passando necessidade. Então eu caio fora. E eles sozinhos, eles não têm força, né? Não tem. Eles sozinhos não conseguem. Se eu não estou enganado, Sérgio, você me corrige que não é muito minha área, parece que os Emirados Árabes eles têm um gasoduto que transporta uma boa quantidade ali de petróleo e gás. Então eles não precisam tanto do Estreito de Hormuz. Exato. Eles conseguem fazer um bypass ali. Eu não sei se esse gasoduto é acima da superfície ou abaixo, porque se eu fosse um iraniano, eu ia falar, tu vai mandar pra lá, eu vou explodir teu gasoduto também. Eu não sei se dá pra saber onde é que é pra jogar um míssil ou um drone em cima, né? Exato. Não, deve ser por cima. Por baixo deve ser difícil, né? Deve ser por cima. É igual lá da Rússia, lá, que os caras detonaram. Sim. Lembra aquele que cruzava lá pra ir pra Europa? O Nord Stream, você diz? No Nord Stream não era no Mar Báltico lá? Não, então, mas tinha uma parte, acho que quando ele passava... Uma parte passava por cima também, né? Entendi. E aí eles detonaram. Vamos ver, né? Então, porque esses países, cara, eles só têm isso, né? Sozinhos eles não são nada, né? Não são. E aí só vai sobrar só os Estados Unidos, né? Me parece que o plano é esse, cara. É o plano. É um plano maquiavélico, mas eu creio que esse seja o plano. Em vez dos Estados Unidos ficarem preocupados que os seus aliados no Oriente Médio estão sendo destruídos, ele tá achando bom. Tá achando bom, né, cara? E aí o que acontece? O mundo vai ter que comprar petróleo dos Estados Unidos 10 vezes mais caro. Exatamente. Maravilha, hein? Porque o Hormuz nessa aí, ele foi importantíssimo, né, cara? Foi, cara. E esse relatório que saiu, né, para o pessoal entender, saiu essa semana, né? Foi, do Goldman Sachs. O Goldman Sachs, ele fez aí toda uma análise que a principal coisa deles é o seguinte, meio que já ferrou. Porque as reservas já foram. Já foram. Né? O déficit já está acumulado. Já está acumulado em não sei Essa quantos conta vai milhões chegar. de barris lá. E aí o que acontece? Você
Eles desenharam, tipo, 3 cenários. Né? O melhorzinho, o médio e o Mad Max. E o Mad Max, é isso mesmo. Porque o que acontece? Quando, no começo do ano, eles tinham feito uma previsão do petróleo no final do ano. Abaixo de 100 ali. Ali na casa dos 70 e poucos, né? Então já foi para 80 e poucos. 80. E no pior caso, 100 e tanto, né? 120, 120, né? Acho que bateu 120 hoje. Bateu 120 já, né? Foi. Caiu um pouquinho, mas depois subiu no fechamento aí do mercado. E os países tinham combinado de não deixar passar de 108. Não deixar passar de 108. Não conseguiram segurar, né? Não conseguiram segurar. E isso é um problemão. E pra gente é pior ainda, né?